Fala aí galera, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo de isomeria. Hoje estudando o primeiro grande grupo, a chamada isomeria plana. Nós havíamos visto na primeira parte dessa aula os tipos de isomeria que existem e justamente o que é, né? E como que eu posso primeiramente identificar se são isômeros ou não, ok? Bom, para você conseguir ter um bom domínio desse conteúdo, eu vou dar uma dica para você. Tenha um bom domínio das nossas funções orgânicas, tá? Inclusive tudo que a gente viu até agora, classificação de cadeia, nomenclatura, reconhecimento das funções, porque isso daqui vai ser a nossa carta na manga para eu conseguir passar tranquilo por esse conteúdo, ok? Então vamos lá. Lembra que isomeria é quando eu tenho a mesma quantidade de átomos de cada elemento, mas eu posso organizá-los de formas diferentes. Exemplo aqui, ó, nós temos duas bolinhas pretas, duas pretas. Temos aqui 4 bolinhas brancas e uma bolinha vermelha, mas está arranjado de forma diferente. Isso daqui é o que a gente chama de isomeria. Vamos lá, então. O que é a isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional? É quando eu tenho fórmulas estruturais planas diferentes. Então, o primeiro pré-requisito, lembra disso, é a mesma fórmula molecular dos meus dois compostos. Então, eu sempre vou analisar 2 a 2 dos meus compostos. Se eles têm a mesma fórmula molecular, mas na hora que eu abro a estrutura, eu vejo que a fórmula estrutural plana é diferente, eles possuem isomeria plana. Aí a gente tem que saber de que tipo que é. Como assim? Vamos lá. Se eu tenho aqui, quando eu falo para vocês, C2H6O, quando eu tento desenhar respeitando o limite de ligação de cada um dos meus átomos, né? Então lembrando que carbono faz 4, hidrogênio 1 e oxigênio 2, por exemplo, eu consigo montar duas estruturas. Tenho aqui estruturas diferentes. Perceba, ó, isso é fórmula molecular e isso é fórmula estrutural plana. Como a estrutura é diferente, eu posso falar que esses dois compostos são isômeros planos, ok? Quantos tipos existem de isomeria plana? 5 tipos. A gente vai ver cada um. Nessa ordem: função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Ok? Vamos lá. Primeiro caso da isomeria plana de função. Ok? Eu marquei aqui o nome porque justamente o nome do tipo de isomeria vai ajudar a gente a entender o que é diferente de uma coisa para outra. Então vamos lá. Essa isomeria acontece quando eu tenho nos meus dois compostos diferentes funções orgânicas. Por isso que eu disse do bom domínio de reconhecimento de funções. Outro detalhe importante é que não pode ser nenhum dos dois casos, né, nenhum dos dois compostos pode possuir enol. O que é aquele enol? Enol é a dupla e na mesma dupla eu ter um OH, por isso a terminação ol, ok? Como que eu posso reconhecer isso? E aqui vai algumas dicas, né? Algumas combinações de isômeros de função. Porque muito exercício fala assim, ele te dá um composto e fala, um possível isômero de função dele é. Se você tiver um bom domínio das funções, você consegue fazer isso de maneira bem simples. Então vamos lá, combinações, né? Compostos de diferentes funções orgânicas que podem ser isômeros de função. Exemplo, álcool e éter. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Aqui eu tenho OH ligado em carbono saturado. Isso daqui é um álcool. Aqui eu tenho oxigênio entre carbonos, função éter. Se você monta a fórmula molecular desses dois compostos, você pode garantir que elas são iguais, as duas fórmulas moleculares. Então aqui eu tenho álcool e éter, esses dois compostos são isômeros de função, ou também chamados isômeros funcionais, ok? Outra combinação possível, aldeído e cetona. Então, quando eu fui ensinando as funções, eu falei para você, ó, esse daqui faz par com esse, justamente por conta dessa matéria, tá? Então, álcool faz par com éter, aldeído faz par com cetona. Exemplo, tá aqui. Se eu contar aqui, ó, 3 carbonos, a diferença, eu tenho aqui, ó, uma carbonila na ponta, aqui eu tenho uma carbonila entre carbonos. Se eu analiso as duas fórmulas moleculares, elas vão ser iguais, mas a estrutura é diferente. Diferente função, são isômeros de função. Então tá aqui meu aldeído, a minha cetona. E por fim, uma última combinação, existem outras, eu trouxe aqui só algumas, tá bom? Ácido carboxílico e éster.
Vamos lá. Ácido carboxílico é quando eu tenho uma carboxila na ponta, um C-O-OH aqui na ponta. E aqui, uma carboxila no meio da cadeia, função éster. Contando aqui cada um dos átomos, eu vejo que tem a mesma quantidade de cada elemento. Eles são isômeros funcionais, ok? Então, se tiver diferente função orgânica e não possuir enol, eles são isômeros de função. Próximo caso, isomeria de cadeia. Como assim isomeria de cadeia? Primeiro passo, você vai ter que analisar se eles têm a mesma função orgânica. Tendo a mesma função, eles têm que ter diferentes cadeias. Por isso que eu disse de saber classificar cadeia. Se eles tiverem diferentes classificações de cadeia carbônica, normal, ramificada, saturada, insaturada, eles vão ser isômeros de cadeia, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó, os dois casos, temos apenas carbono e hidrogênio, eles são hidrocarbonetos, então é a mesma função orgânica. Se eu conto a fórmula molecular dos dois é igualzinho, tá? Os dois vão ser C4H10, tá certo? Mas o que acontece? Uma cadeia é normal ou linear e a outra é ramificada. Então, como eles têm diferentes cadeias, são isômeros de cadeia. Algumas dicas aí para vocês, combinações. Lembrando aqui lá de hidrocarbonetos. Lembra que a gente estudou as fórmulas gerais, né, de alcano, alceno, alcino? E tinha casos em que eu tinha fórmulas gerais iguais, aquele CN, H2N, H2N mais 2. É por conta dessa matéria que a gente aprende daquele jeito, porque facilita o nosso raciocínio agora, ok? Então, uma possibilidade, alcenos e cicloalcanos. Como eu passei para vocês, a fórmula geral de alcenos e cicloalcanos é CnH2n. Um alceno vai ter que tipo de cadeia? Vamos analisar aqui, ó. Isso aqui é um alceno, ou seja, é um hidrocarboneto com apenas uma ligação dupla. Essa cadeia é aberta e insaturada. Já aqui do lado é um cicloalcano. Essa cadeia é fechada e saturada, porque tem apenas ligações simples, ok? Então, se eu tento encaixar a fórmula molecular desses dois, encaixa exatamente no CnH2n, ok? Outra combinação, alcinos, alcadienos e cicloalcenos. Todos eles possuem fórmula molecular CN, né, fórmula geral, CnH2n-2, tá? Eu não vou dar o exemplo aqui, mas só para a gente saber reconhecer que a cadeia, quando eu classifico, é diferente um do outro, igual esses dois exemplos aqui. E um outro caso é quando eu tenho as aminas primária, secundária e terciária. Exemplo, essa amina é amina primária, ok? Porque eu apenas substituí um dos hidrogênios por uma cadeia carbônica. Essa amina é secundária, substituí 2 hidrogênios por carbonos. Quando eu classifico essa cadeia é homogênea. A cadeia do lado é heterogênea, porque possui heteroátomo, ok? Então, classificação de cadeia diferente. Isso daqui é a nossa isomeria de cadeia. Continuando. Agora, isomeria de posição. Quando empata na fórmula molecular e tem mesma função e mesma cadeia, eu vou analisar a posição. Posição do que, por exemplo? Posição de grupo funcional. Exemplo, eu tenho aqui, ó, nos dois casos, eles são isômeros, tá? Quando eu conto a fórmula molecular, eu tenho um álcool de um lado, álcool aqui também, OH ligado em carbono saturado. Mas perceba que esse álcool, esse OH, está ligado aqui no carbono 1. Já esse OH está ligado no carbono 2. Então, eu mudei a posição do meu grupo funcional, isomeria de posição. Perceba que os dois compostos possuem a mesma função e possuem a mesma classificação de cadeia. Okay? Os dois são abertos, são lineares, são homogêneos, são saturados. Ok? Agora, outra possibilidade, diferente posição de insaturação. Exemplo, tá aqui, ó. O que eu tenho? Tenho hidrocarboneto aqui e hidrocarboneto aqui. O que eu mudei? Aqui a dupla está entre os carbonos 1 e 2. Aqui está entre os carbonos 2 e 3. Como tem a mesma função e a mesma classificação de cadeia, mudou apenas a posição da dupla. Então, tenho aqui isomeria de posição. E, por exemplo, mudar a posição do radical. Exemplo,
Aqui os nossos radicais, orto, meta e para. Perceba que eu fixei um dos radicais e mudei aqui, ó. Aqui é a posição 1, 2, aqui é a posição 1, 3, aqui é a posição 1, 4. Como a gente já estudou, cabeça, né, que é o de cima, do lado, orelha, depois mão e, por fim, lá embaixo, pé, orto, meta e para. Uma dica para você reconhecer a isomeria de posição é que o que vai mudar no nome é apenas a numeração. Então, um exemplo, se você dá o nome desses compostos, aqui em cima eu tenho o butan, um ol, e aqui eu tenho o butan, 2 ol. Perceba que mudou apenas o número. Aqui eu tenho o but, um eno, aqui eu tenho o but, 2 eno. E aqui, se eu esqueço orto, meta e para, mas eu analiso 1, 2 de metil, 1, 3 de metil, 1, 4 de metilbenzeno, ok? Ou se eu considero orto, meta e para, também dá na mesma, tá? Então, uma dica aí para você reconhecer a isomeria de posição. Perceba que você tem que seguir nessa ordem, ok? Agora, vamos lá. Metameria, ou também chamada de isomeria de compensação. O que acontece aqui? Acontece quando eu tenho mesma função orgânica, mesma cadeia, mas agora o que vai ser diferente na posição não vai ser nem grupo funcional, não vai ser radical, não vai ser insaturação, vai ser heteroátomo, tá? Muito importante. Então, a metameria é um caso especial da isomeria de posição. Quais funções tem heteroátomo? Vamos lembrar aqui, ó. Função, por exemplo, éter, em que eu tenho oxigênio entre carbonos. Aqui, perceba que ele respeita esses critérios. O que eu mudei? Apenas a posição do O. Então, aqui eu tenho justamente o O entre 2 carbonos de um lado, 2 do outro. Aqui eu tenho 1 carbono de um lado e 3 do outro, ok? Isso daqui eu posso falar, então, que eles são metâmeros ou isômeros de compensação. Se eu dou o nome disso aqui, o que eu tenho? Eu tenho metoxipropano, etoxietano, ok? Outra função em que eu encontro isso, função éster, ok? O que eu tenho aqui? Aqui eu vou ter a carboxila no meio da cadeia e aqui também no meio da cadeia. Qual que é a diferença? Aqui de um lado eu tenho 2 carbonos e ligado nesse oxigênio apenas 1. Eu troquei, eu deixei 1 carbono aqui e 2 para o outro lado. Mudei a posição dessa carboxila, ok? Assim, eu tenho aqui, né, se eu fosse dar nome, etanoato de metila, metanoato de etila, ok? E também na função amina, posso ter essa possibilidade. Perceba que nos dois casos eu tenho aqui aminas secundárias. O que eu percebo aqui? Aqui uma possibilidade desse daqui seria o N-metil-propanamina e aqui o N-etil-etanamina, ok? Mas eu mudei a posição do heteroátomo em todos os casos. Por isso que é metameria. O último tipo de isomeria plana que a gente vê é a chamada tautomeria, né? O que são tautômeros? Eles possuem diferentes funções orgânicas, então lembra lá do primeiro caso. Mas qual que é a diferença aqui? Dentre os compostos, em um dos compostos eu tenho que ter a função enol, ok? E acontece aqui que eu tenho um equilíbrio dinâmico, tanto é que um dos sinônimos para tautomeria é falar de isomeria dinâmica. Por que é dinâmico? Porque eu tenho um composto que se transforma no outro e fica indo e voltando. Então, eu não consigo isolar só o composto meu, por exemplo, o meu enol. Existe uma pequena porcentagem do isômero dele, né? O isômero dinâmico dele, porque ele fica transformando um no outro. Quando você estudar equilíbrio químico, vai ficar um pouco mais claro isso daí, justamente para entender essa questão de reversibilidade de reações, ok? Bom, então, vamos ver aqui. Uma coisa interessante é que existem outros casos de tautomeria que não envolvem enol, tá? Só que não se preocupe porque o que aparece de tautomeria em vestibular para vocês é quando tem enol. Por isso que eu fixo bastante, tem enol, é tautomeria, beleza? Vamos lá, combinações de enol. Enol com quem que eu posso ter? Eu posso ter um enol com um aldeído. Quando eu tenho um enol com aldeído, eu tenho um equilíbrio desse tipo aqui, ó. Vamos ver. Perceba que aqui, ó,
o OH está no mesmo carbono da dupla. Isso daqui está em equilíbrio, por isso que vai e volta. Com o aldeído, aqui ó, a carbonila na ponta, ok? Esse equilíbrio é chamado de aldoenólico, justamente por envolver aí um enol e um aldeído, tá certo? E uma outra possibilidade é um enol com uma cetona, onde eu tenho no mesmo carbono OH e a dupla, e aqui eu tenho a minha carbonila no meio da cadeia. Como que eu vou saber se um equilíbrio é aldoenólico, que é esse primeiro caso, ou cetoenólico, que é esse segundo caso? Eu tenho que analisar o meu enol. Se o meu enol, né, se o meu OH e a dupla estiverem na ponta, né, o OH está na ponta, perceba que aqui já é ponta, ó, termina com hidrogênio. Esse enol vira um aldeído. Se o meu OH está em equilíbrio, né, e ele está num carbono que é meio de cadeia, perceba que ó, radical orgânico de um lado, né, carbono de um lado, carbono do outro. Esse enol vira uma cetona. Então dá para eu saber que tipo de equilíbrio que eu vou ter e qual que vai ser o isômero dele. É só eu analisar em que carbono está ligado o OH, ok? Vamos lá então. Agora, para a gente fechar, a gente vai resumir aqui com digamos assim, um fluxograma de quais são os passos que você vai seguir. Eu vou usar aqui a setinha vermelha para não, né, quando a resposta for não, e a setinha verde quando a resposta for sim. Primeira pergunta que você vai fazer. Os dois compostos possuem mesma fórmula molecular? Se a resposta para essa pergunta for não, você já pode parar aí, porque eu já posso falar que eles não são isômeros. Então, o primeiro pré-requisito para a isomeria é fórmula molecular igual. Se a fórmula molecular é diferente, já esqueço, ok? Já posso parar aí, eles não são isômeros. Cuidado que tem exercício que é muita pegadinha assim. Ele te dá várias possibilidades de isomeria, mas na verdade eles não são isômeros, ok? Agora, se a resposta for sim, primeira pergunta. Eles têm mesma função? Se a função for diferente, então se eles não tiverem a mesma função, você se pergunta. Dentre as duas possibilidades de função, né, dos dois compostos, um deles possui enol? Se não possuir enol, você sabe que é isomeria de função. Se possuir enol, você já sabe que é tautomeria. Agora, próxima etapa. Se possuir mesma função, a próxima pergunta que você faz é: possui mesma cadeia? Qual que é a possibilidade? Se não possuir a mesma cadeia, eles são isômeros de cadeia. Se possuir a mesma cadeia, a próxima pergunta é: mesma posição de grupo funcional, insaturação ou radical? Se a resposta para isso for não, eles são isômeros de posição. Se a resposta para isso for sim, você se pergunta: mesma posição de heteroátomo? Se a resposta para isso for não, eles têm isomeria do tipo metameria. Se a resposta for sim para todas essas perguntas, eles não são isômeros planos. Não quer dizer que eles não sejam isômeros, eles podem ter outro tipo de isomeria, tá? Mas isomeria plana eu posso falar que eles não têm, ok? Então, ó, quais são as perguntas-chave para você seguir aqui? Primeiro, mesma fórmula molecular. Depois, mesma função? Depois, né? Aí dependendo da resposta aqui, ou você analisa se tem enol ou não, ou depois, mesma cadeia, e por fim, mesma posição. Então, você analise sempre função, cadeia e posição, exatamente nessa ordem. Justamente seguindo isso, depois de analisar a fórmula molecular, você vai conseguir identificar qual o tipo de isomeria que você tem, ok? Fechamos aqui, então, a nossa aula de isomeria plana. O melhor jeito para treinar isso agora, exercícios. Muito importante isso, já que isso é recorrente em questões de primeira e também segunda fase de vestibulares, inclusive dos mais concorridos do país. Mas você consegue. Até a próxima. Tchau, tchau.